Pessoal, então, hoje a gente vai falar de tudo um pouquinho, de novo, né? A gente vai ter constantes webinars em relação a isso aí. Eu acho que é importante trazer essa informação, né? Trazer isso aí, trazer essa mensagem para vocês e explicar um pouquinho melhor como tudo isso vai funcionar e como isso está acontecendo e como o Bikit está trabalhando para conseguir já todo mundo continuar ganhando dinheiro com rádio, né? Já que está todo mundo remando na maré da fibra e não é o ideal para a grande maioria do pessoal que está remando junto com essa corrente aí, tá? Então vamos falar um pouquinho das redes Air Max, multiponto, ponto a ponto, vou falar do Air Prism, do nosso portfólio de produto e vamos falar um pouquinho do nosso GPON, tá? Então, só falando um pouquinho rapidinho, quem é o Bikit de novo. O Bikit é uma empresa americana aí que está há mais de 12 anos no mercado. A gente vem trabalhando, né, e buscando cada vez mais soluções inovadoras com excelente custo-benefício. Hoje nós temos mais de 37 milhões já de dispositivos de rádio implantados em 180 países. Na verdade, a gente extrapolou os 40 milhões hoje, tá? E a gente combina essa nossa tecnologia inovadora juntamente com o suporte que a gente tem. Essa é uma outra questão que eu quero trabalhar mais com vocês, que é a questão do nosso fórum local, o fórum-pt.bnt.com, é o nosso fórum nacional, nosso fórum local. Eu queria muito que a gente passasse a utilizar mais o nosso fórum, compartilhar mais ali conhecimento, informações e enriquecer cada vez mais esse nosso fórum. Porque lá fora, pessoal, realmente é fantástica a quantidade de informações e o conteúdo que a gente consegue ter no nosso fórum. Tá? E, obviamente, definitivamente, é a melhor relação custo-benefício do mercado. Então, quando a gente fala de redes ponta a ponta e multiponto, nós temos basicamente duas redes, né? A rede ponta a ponto e a rede multiponto. É o que todo mundo tem aqui hoje, vocês, enfim, toda rede outdoor tem essas duas topologias, né? O multiponto é de um ponto a diversos clientes, o ponta a ponta é um backbone interligando dois pontos. E o que a gente consegue transmitir tanto no ponto a ponto quanto no multiponto? A gente foca muito em última milha, né? A gente pega muito pesado em última milha, na verdade. Todo mundo quer ganhar dinheiro por última milha, vender banda para última milha. Isso é muito bom. Aquele clientezinho que paga 70, 80, 90, 100 reais, 200 reais, 50 reais, enfim, depende do ticket de cada um. Só que a gente consegue agregar serviço com isso, vendendo segurança, telefonia, nota IP, telemetria. Telemetria está crescendo muito no mercado, pessoal, muito mesmo, tá? E os integradores andam comprando uma nota para mexer com telemetria. E basicamente eles fazem o que vocês sabem fazer de código salteado de olho fechado. Então, vamos tentar abrir um pouco a mente para esse tipo de serviço que também conseguem ser ofertados em cima de rádio. Né? Quando a gente está falando de ponta a ponta e multiponto, pessoal, para ponta a ponta a gente recomenda drasticamente o Airfiber. Tá? Por quê, pessoal? O Airfiber é um produto, é praticamente um rádio digital em 5.8. É isso que o Airfiber é. Então ele vem com um chipset, né, projetado e criado do zero, um chipset proprietário, feito para backbone. Né? Então é um rádio que, caso você tenha uma relação sinal-ruído bacana, ele vai transmitir para vocês aí até 640 megabits por segundo, né? Em 24 QAM. Em 256 QAM até 500 megabits por segundo. Tá? Então é um rádio que tem mais segurança, tempo de resposta do rádio, da latência é baixíssimo, né? E não se compara com o rádio AirMax, nossa, qualquer outro rádio Wi-Fi do mercado. É um produto que foi criado e projetado do zero para ser ponto a ponto. Então o nível de qualidade do Airfiber é realmente incomparável e incontestável com qualquer outro rádio 5.8 do mercado. Então, para vocês terem uma ideia, em um canal de 20 MHz, a gente tem 100 megabits de throughput num rádio desse. Sendo que para conseguir 100 megabits de throughput num rádio comum, a gente precisa do canal de 30, 40 talvez, para conseguir a mesma capacidade. Então a eficiência e a eficácia do Airfiber é realmente elevada e acima da média, tá? Caso vocês forem tendo perguntas, pessoal, vocês podem ir perguntando, eu vou lendo, eu vou respondendo, tá? Fiquem à vontade. Vamos para o próximo slide. Então, falando um pouquinho do TMA no Air Max AC, tá? Todo mundo aqui sabe o que é Air Max? Quem não sabe o que é Air Max, coloca para mim, eu não sei, coloca não. Só para mim ter uma noção da quantidade de pessoas que não sabem o que é Air Max. O que o Air Max de fato faz. Quem não sabe, me manda um não aqui, por favor, lá no campo de perguntas. Ninguém falou não, então todo mundo.
Ó, o Henrique Brito está perguntando qual a latência do Faber 5x. Henrique, gira em torno de 2 milissegundos. A latência do Faber 5x, tá? 2 a 3 milissegundos. É o que gira em torno da latência dele. Tá? Então vamos lá, a gente tem umas 3 pessoas que já falaram que não sabem muito bem o que é o Air Max. E eu vou explicar para vocês agora certinho o que é Air Max. O que acontece, pessoal? Num cenário comum, onde você não tem o Air Max habilitado, o protocolo que cuida da colisão de pacotes chama CSMA. Esse protocolo ele é sensorial. Então, basicamente, o cliente, antes de transmitir, ele tenta ouvir se tem alguém transmitindo. Isso é muito eficiente para redes indoor, por exemplo, todo mundo dentro de uma sala. Aí funciona bem. Mas para redes outdoor onde clientes estão a quilômetros uns dos outros, isso fura bastante. Então, o que o Air Max faz? O Air Max divide o tempo dele dentro dos clientes que ele tem. Então, ele fala assim, olha, tem 40 clientes, então eu vou atender cada um desses meus 40 clientes dentro de um slot de tempo. E fazendo isso, você evita a colisão de pacotes, ameniza a colisão de pacotes, na verdade. Então, o TDMA vem de multiplexação por divisão de tempo. Tá? Então, existe a divisão do tempo para poder tratar as informações dos clientes. Então, uma rede com Air Max e uma rede sem Air Max tem uma diferença gigante de qualidade. Isso vocês podem ter total certeza. Tá? Então, isso é o TDM. Por isso que é extremamente importante ter o TDMA habilitado nos rádios de vocês. Diferença do Air Max, do AC do Air Max para o N. O Air Max no AC, diferentemente do N, ele não é tratado na CPU, tá? No chipset. Ou seja, a informação não tem que vir ser tratada na CPU e depois disso a ter efetividade. Então, toda a tratativa do TDM acontece nativamente em hardware. Essa é a diferença da linha AC. Como a gente tem um chipset proprietário, então a gente conseguiu trazer a nível de hardware Air Max. Então o Air Max é 6 vezes mais rápido no AC do que na linha N. Então isso te dá um resultado muito bacana na hora de estar trabalhando e desempenhando com um rádio AC versus um rádio N. Então, o que é a linha AC? A gente chama a linha AC de equipamento Carrier Class. Por que a linha AC é equipamento Carrier Class? Porque ele traz para vocês controle automático de potência, né? Então agora automaticamente o rádio ajusta a potência de transmissão dentro do limiar de sinal que você escolher para estar trabalhando. Nós temos agora parâmetros, métricas, que te ajudam a entender se o seu espectro é um espectro que tem um alto índice de ruído, se ele tem uma alta disponibilidade, o quanto daquele espectro você está utilizando. Tem os diagramas de constelação que te mostram que você está usando ou não, qual modulação que você está usando, se você está bem modulado, se o rádio está tendo força, trabalho para você manter modulado naquele nível de modulação. Você agora tem SNR, CNR, inúmeros recursos que a gente tem para conseguir entender melhor o que acontece numa rede de rádio. Tá? Recursos esses não existem na nossa linha N e em nenhum outro rádio, para ser bem sincero com vocês. Eu desconheço um rádio no mercado que tem a quantidade de informações que o rádio da UbiKit traz, da linha AC. Realmente é impressionante, é muito bacana acompanhar esse desempenho aí. Né? E a gente vem embarcado no iOS 8. Então, o iOS 8, como eu disse, tem muitos recursos em hardware. Ele tem informações avançadas de RF. É um software que conta com HTML5. A gente não tem mais a questão do Java em relação ao AirView. Agora, o nosso teste de throughput é um teste muito próximo da realidade, né? Cerca de 85% real. Então, se você faz um teste a 100 megas, teoricamente, o equipamento consegue passar aí 85 megas, né? Então, assim, o nosso teste agora é muito válido e bem... a gente tem uma credibilidade muito grande agora no nosso teste de banda, nosso teste de capacidade de enlace, tá? E aí a gente botou um AirView dedicado no rádio de todo mundo. O que isso significa? Com o AirView dedicado, eu consigo ter em tempo real a visualização do nosso espectro. Eu vou até mostrar para vocês um caso desse rodando aqui. Só um segundinho. Todo mundo está acompanhando a minha tela aí, né, pessoal? Todo mundo está conseguindo ver que eu abri um rádio agora? Show. Vamos lá. Então, isso aqui, para vocês entenderem, é a nossa plataforma Air Max. Deixa eu dar uma lida na pergunta do João aqui, que ele fez uma pergunta, deixa eu ver aqui.
Qual que é a diferença entre o AC e o Airfiber? Boa pergunta, João. Por mais que o Airfiber, por mais que o AC é um rádio inovador com um chipset proprietário, que a gente está colocando no AirPrease, diversos recursos bacanas para tornar ele um rádio bacana, ainda assim ele não se compara, equivale a um Airfiber. O Airfiber, para você ter uma ideia, João, a máscara de transmissão dele é praticamente perfeita, cara. Ele transmite basicamente no canal que ele precisa transmitir, em mais nenhum outro canal. Então, ao nível de modulação do rádio, o modem do rádio, o modem do Airfiber transmite 500 megabits por segundo, um rádio AirMax não vai conseguir te transmitir 500 megabits por segundo nunca, né? A nível de CPU, a nível de segurança. Então, assim, é um produto que é criado do zero e feito para ser um rádio, entendeu? O Airfiber 5 é um rádio digital em 5.8, para você entender, beleza? Então, vamos abrir aqui o nosso rádio AirMax para a gente ver o que a gente consegue explorar aqui, tá, pessoal? Então, olha que legal. Aqui eu consigo saber, basicamente, a capacidade do meu rádio naquele instante. Eu consigo ver que eu estou com um TX capacity de 70 megas e um RX capacity de 90 megas. A gente está com mais RX que o TX, mas como vocês podem ver, o nosso TX é estável e o nosso RX é bastante variável, olha só. Então, eu estou com mais interferência do lado de lá do que de cá, tá? Olha que bacana a gente conseguir enxergar e ver isso aí. Quando a gente olha o ruído, olha que bacana, pessoal. Se isso aqui fosse um rádio da linha M5 comum, o nosso nível de interferência marcando seria 97. Aí você ia falar assim, poxa, né, nosso piso ruído seria 106. Aí você ia falar assim, poxa, com 106 de noise floor, tá muito bom, né? Não tem ruído nenhum. E na verdade, eu tenho 10 dBs quase de interferência aqui, olha só. Ó, interferência mais noise, olha só, 98. Vocês conseguem ver aí? Ou seja, quer dizer que existe uma diferença entre o piso ruído para a interferência. E na linha AC, você consegue enxergar isso. Nas linhas anteriores, você não tinha esse nível de parâmetro, essa parametrização. Tá? Muito bacana esse aqui, ajudou muito na questão da qualidade do enlace. A gente consegue ver aqui também a questão do... Deixa eu ver aqui, ó. Do diagrama de constelação. Cadê ele? Aqui, ó. Olha o nosso diagrama de constelação. Então eu consigo saber aqui que esse rádio está modulado em 16 QAM, por quê? Porque aqui são 4 vezes 4, né? Totaliza 16. Então eu sei que é um diagrama de 16 QAM, né? Então a gente vem aqui, ó, olha, 4 por 4, totalizando 16, tá? Então tá modulado em 16 QAM. E eu consigo ver, vocês viram que eu pontuei para vocês aquela hora, que aqui em cima eu tava com mais ruído, olha só, no RX, e o meu TX estava mais estável. Olha como é que o diagrama de constelação consegue transparecer isso pra gente. Do lado de cá, a modulação tem um monte de pinguinhos fora, olha só, tá vendo? Você vê que ela tá trabalhando mais, tendo mais dificuldade de se manter estável. E aqui, ó, ela é um pouco mais limpa. E isso também é equivalente ao CINR de cada lado, olha só. Eu tô com 20 de um lado e 19 do outro. Então quer dizer que onde eu tô com 20, eu tenho um nível melhor de transmissão. Tá? Então, esse nível de informação você só consegue na linha Airfiber. Você não vai conseguir em outra linha, em nenhum outro produto. Deixa eu apagar aqui essas marcações que eu fiz. Como é que apaga? Apagar todos os desenhos. Legal. Vamos lá. Outra coisa que tem muito legal aqui, que a gente consegue ver bastante, é a questão do AirView, olha só. Eu consigo acompanhar em tempo real e entender, de fato, o que está acontecendo no meu espectro. Olha que bacana. Ó, eu consigo ver, meu rádio continua transmitindo, eu continuo operando, eu continuo funcionando, e eu consigo enxergar tudo que está acontecendo no meu espectro. Olha que perfeito isso, galera. É muito bacana, é muito legal os rádios da linha AC. Tem um nível de desempenho fantástico. Então aqui, ó, a gente com certeza escolheria um canal perto de 5800, tá vendo? Olha, como por aqui eu tenho mais verde e azul versus vermelho. Olha o 5600 como tá poluído, olha o 5500 como tá poluído, olha o 5350, 5220. Na verdade a faixa de 5200 a 5400 é praticamente bem suja, 5600 sujo, né? No 5450 tá um pouquinho limpo e no 5800 tá um pouquinho melhor, tá?
Então, esse nível de informação a gente consegue ter com a linha AC. O Maurício está perguntando qual é a distância desse enlace. Maurício, esse enlace aqui, se eu não me engano, é um enlace curto de 4 km, tá? Ele está desalinhado, esse enlace aí, tá? Ele não tá operante mais, na verdade. Eu estou usando ele só a nível de informação e de estudo. Tá legal? Não, não é teste, Henrique. Ele é um enlace ativo e operante, né? Só que ele não está passando banda hoje mais. Quer ver? Deixa eu passar mais detalhes para vocês verem aqui. Sair do AirView. Ó, ele é um enlace de 2 km quase, né? Eu tô com 70 de sinal. Esse enlace anteriormente, ele tava com 52 ou 53 de sinal, se eu não me engano. Tá bom? É isso aí. Aí hoje estou usando só caráter de informação para vocês. Mas eu acho que eu tenho mais enlaces aqui da linha C que consegue passar um feedback melhor para vocês. Deixa eu ver aqui. Se esse aqui tá. Olha só. Aqui um outro enlace, praticamente a mesma distância do outro, né? Esse aqui tá com qual distância? É a mesma distância, 1,1 milhas, 1,8 quilômetros, e tá com 46 de sinal, tá? Então, é isso aí que a gente deveria estar vendo, na verdade. Porque você deve ter perguntado que o sinal estava ruim, né? Tá? Então, olha o tanto que esse enlace aqui tá bacana, ó. 180 megas de capacidade. É um enlace muito bom, muito sólido, né? Com certeza tá desatualizado, mas né, tá na iOS 7 ainda, um dos primeiros rádios ACs que a gente viu na rede. Olha esse diagrama de constelação que lindo, ó. 16 por 16, dos 256 QAM. O porquê que eu tô com 256 QAM, pessoal, nesse rádio? Porque eu tô com 30 de CNE, tá? Isso que é o legal, olha só, 30 de CNE. Então, se você tiver uma conta de SNR de 30 para mais, já é o suficiente. Outra coisa muito bacana aqui, ó. Aqui a gente consegue enxergar com mais claridade a questão do ruído. Olha só. Deixa eu marcar para vocês. Ó. Então, se fosse um rádio comum, te marcaria um piso do ruído de 91. E você ia falar assim, tô com 45 para 91, eu tô com praticamente aí, deixa eu ver aqui, 45 dB de SNR. E na verdade eu tô com 30 dB de CNR. Por quê? Porque o meu ruído de verdade é 72, 76, tá nessa faixa aí, né? Se a gente abrir o AirView desse equipamento aqui, desse rádio aqui, vai ser uma loucura, vai ser uma insanidade. Deixa eu ver se nessa release aqui a gente tava com AirView já, só um segundo, deixa eu já para vocês aqui. Ó, tava rodando AirView já nessa versão também. Olha que loucura, pessoal. Olha isso. Olha isso aqui. Tá vendo? Tá bem ruim esse spec. Bem ruim mesmo, de verdade. Ó, o nosso Ambient Noise Level hoje aqui tá todo vermelho. Tá bastante complicado esse espectro aqui. Essa região que a gente tem lá. Tá? Então, a linha A tá aqui para isso, pessoal. Para mostrar para vocês isso, poder mostrar para vocês como o rádio funciona, qualidade, etc, tudo, poder usufruir e oferecer esse nível de informações para vocês. Só a linha AC traz isso para vocês. O Leonardo perguntou o que significa CINR. CINR é praticamente a mesma coisa de SNR. Então, assim, para vocês entenderem, tem uma conta que a gente tem que fazer. Deixa eu abrir aqui. Ó, tem uma conta que a gente tem que fazer sempre, que é o seguinte, ó. Enlace de qualidade. Então, enlace de qualidade, ele sempre vai ter um SNR igual maior que 30. Tá? O que significa que ele é maior que 30? Que quando você pegar o seu sinal, um exemplo, menos 60, e você pega seu noise mais interference, que só os rádios da linha AC conseguem de verdade trazer isso para você, por exemplo, você vai ter o SNR. Então, menos 60 menos 80, eu tenho menos 20. Tá? Então, na verdade é o contrário. Menos 80, menos 60, igual a menos 20. Então, 20 de SNR é ruim.
Para você, se você tem uma interferência de 80, quer dizer que você tem que ter um sinal de pelo menos menos 50 para ter menos 30 dBm, 30 dB de SNR. Tá? Então, é isso aí. Respondido? Leonardo, o que é CNR? Então, vamos lá. Vamos voltar à palestra aqui agora. Show. Voltamos. Então, só deixa eu pegar aqui. Então, como eu falei para vocês, todo rádio agora conta com o AirMagic. O AirView, desculpa. Deixa eu abrir rapidinho as telas aqui. Beleza. Escola pergunta. Vamos lá. Então, todo rádio agora conta com o AirView. E esse AirView vai ajudar vocês a conseguirem escolher o melhor canal e montar os enlaces fantásticos que a gente precisa ter nas nossas redes de rádio. Tá? Fora isso, a gente botou um software de alinhamento, teste de banda, um site survey, um trace route. A gente colocou um testador de cabo. Agora você consegue fazer um teste de cabo, saber quantos metros seu cabo tem, saber se o seu cabo é um cabo de qualidade ou não. Tudo isso você conta com isso na linha AirMax. Tá? Então, sabendo que a gente pode contar com o AirMax em tudo isso, o que eu ganho com isso? A gente inventou uma ferramenta que chama AirMagic. O que o AirMagic faz? O AirMagic vai pegar esse nível de informação de todos os seus clientes, inclusive dos seus APs, e te falar, olha, eu acredito que nesse caso, o melhor canal para se trabalhar é esse aqui. E vai te falar que canal é esse. É isso que o AirMagic vai fazer para vocês. Tá? Então, você consegue saber, olha, qual o nível de eficiência espectral que eu tenho, o espectro que eu estou hoje, e qual é a capacidade resultante disso aí. Se eu trocar de um espectro para o outro, eu ganho mais banda, eu ganho menos banda. Igual, por exemplo, eu sair de 5.810 para 5.705, isso significa que eu vou ganhar uma diferença, olha aqui, ó, eu dobro praticamente minha capacidade. Se eu sair de 5.810 para 5.705, olha só o que acontece. Eu saí de 2.4 megabits por segundo por hertz para 5.3 por megahertz. Então, assim, eu dobrei a capacidade da minha rede só escolhendo o canal correto, pessoal. Então, é uma mega ferramenta que a gente tem disponível, que a gente tem em mãos, e que vem na linha AC, para a gente poder estar usufruindo dela da maneira que a gente melhor precisar. Tá? E aí veio o AirPrism também. Como que funciona o AirPrism? O AirPrism, ele é um filtro cavitativo eletrônico, certo? Então, como que funciona isso? Ele vai pegar, basicamente, o canal onde você está, né? Vai chegar naquele canal ali, por exemplo, 5540, e ele vai cortar as adjacências daquele canal. Ou seja, ele vai parar de ouvir os canais que estão à esquerda e os canais que estão à direita daquele canal. Isso melhora drasticamente esse nível de qualidade de transmissão dentro dos seus rádios. É isso que o AirPrism traz para vocês. E ele vem integrado em 3 modelos nossos hoje. Tá? Então, o AirPrism é uma mega ferramenta, um mega filtro, ajuda muito, principalmente em colocation, principalmente em zona de alta interferência. O AirPrism faz toda a diferença, principalmente no ponto multiponto. Tá? E aí, hoje nós temos 2 rádios. O rádio geração 1 e o rádio geração 2. O geração 1, né, é o rádio que vocês já conhecem, e o rádio geração 2, ele conta com um rádio Wi-Fi em 2.4 para configuração dos equipamentos, né? Ou seja, você já conta com um produto que você não precisa mais do seu notebook para estar configurando o equipamento. Só de estar com o celular na mão e o dispositivo ligado, ele vai estar transmitindo um SSD de configuração 2.4, você consegue se conectar nele, configurar ele por ali, alinhar por ali, ver nível de sinal por ali. Você tem uma série de recursos que acontecem no U-Mobile, tá? Junto com o equipamento. Então, é muito bacana essa geração 2. Fora isso, a gente tem uma mitigação a ruído bem mais eficiente que as demais. A gente tem uma potência de transmissão mais elevada. A gente sai de 22 dBm para 24 dBm em 256 QAM. E a gente recebe proteção extra na porta LAN. Tá? Então, a nossa porta LAN agora tem quase 3 vezes, quase 4 vezes mais proteção do que a antiga porta LAN que a gente tinha. Vamos para as perguntas. O Johnny perguntou,
tem alguma configuração para habilitar o filtro Prism? Johnny, não tem, tá? No Rocket 5 AC Prism, no Rocket 5 AC Prism Gen 2 e na Prism Station AP, o AirPrism é integrado e você não consegue desabilitar ele ou parar ele ou fazer nada do tipo. Ele fica rodando e funcionando o tempo todo ali dentro nesses produtos. Ele é eletrônico. Se você trocou de canal, ele anda com você. Se você trocou de canal, ele anda com você. Tá? O Henrique pergunta das diferenças da Gen 1 para Gen 2. É isso que eu já falei. E o Johnny responde também. Então, o Ronaldo perguntou se o Wi-Fi para configuração está disponíveis em quais equipamentos. Ronaldo, em qualquer produto que seja Gen 2, ele vai estar trabalhando perfeitamente com a configuração. Então, você leu na caixinha, leu no produto Gen 2, ele tem um Wi-Fi embutido para configuração. Beleza? O Yuri perguntou se o AirPrism funciona fora de 5.150 e 5.950. Não funciona, tá? O Rocket 5 AC Prism é um produto que funciona de 5.100 a 5.950, só. E, obviamente, o filtro também só funciona nisso aí. O Giovanni perguntou como que a gente identifica Gen 1 versus Gen 2. Pelo nome, tá? O nome do produto, tá na caixa. O Johnny perguntou por que não tem nenhuma diferença e o meu é o Prism geração 1. Ô Johnny, você está usando esse AirPrism geração 1 para ponta a ponta ou para multiponto? Provavelmente ponta a ponto, certo? O Marcelo perguntou sobre a segurança do Wi-Fi na geração 2. Boa pergunta. Eu nunca peguei para configurar, mas provavelmente você deve ter algum controle disso aí, tá? Vou pesquisar para você. Boa pergunta, Johnny. Eu realmente não sei te dizer qual segurança que a gente tem implementado em relação ao Wi-Fi 2.4. Lembrando que o Wi-Fi 2.4 é só para gerência do dispositivo, tá? Nada além disso. Johnny, a sua rede hoje é mista ou AC? Deve ser mista, né? Ó, outra pergunta do Henrique Brito aqui. Deixa eu ver aqui, terminar de ler ela. Não. O que acontece, o Henrique perguntou para fazer uma pergunta muito bacana. Se o Power BIM 5AC Gen 2 é melhor que o Power BIM 5AC 400 ISO? Não, não é melhor. O ISO tem mais blindagem e imunidade e um melhor lobo lateral. Então, consequentemente, o 400 ISO é um produto melhor que o Gen 2. Tá? Respondendo a sua pergunta. Então, o John, numa rede mista, quando você habilita o AirPrism, você vai ver uma diferença, mas não é uma diferença muito grande. É uma diferença de 10, 12%. O AirPrism ele é agregado juntamente com a questão do GPS Sync e do DDD frame fixo. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Então, como é que seria para a gente conseguir começar a usar para conseguir migrar da linha N para a linha C? Como é que seria isso, pessoal? Vamos lá para a gente entender. Primeira coisa que vocês têm que fazer é, de fato, atualizar tudo, tá? Deixa eu sair aqui. Primeira coisa, instalar o firmware 6.0 em todos os rádios Airmax. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você feito isso, a partir daquele momento você pode estar colocando um AP AC na sua rede. Segundo ponto, trocar o seu AP normal por um AP da linha AC com a versão 8.3+, né? É isso que a gente recomenda. E a configuração da base tem que estar no modo misto. A partir daí você já consegue ativar clientes AC na sua rede, sem problema nenhum. Então, o que seria essa migração? Como isso funcionaria? Para a gente entender. Quando você tem uma rede, vamos imaginar uma rede comum, N, né, onde tem um throughput médio de 80 megas de TX, né, considerando o frame fixo variável, você teria uns 45 megas, 40 megas no máximo de capacidade, você tem X de desempenho. Quando você troca o seu AP para um AP AC, você ganha uns 10% de desempenho. Se você passa a ter redes mistas, você passa a ter 33% a mais de desempenho. E uma rede 100% em AC tem 60% a mais de desempenho que uma rede 100% em N. Então, a gente evolui bem com o aumento da rede em AC ou N, tá, pessoal?
Eu vou falar de uma coisa muito bacana que está vindo agora, que vai ajudar esses números a se transformarem em números melhores ainda. O Henrique perguntou o que é o melhor produto. Nanobin M5 ou Lightbeam 5AC23 para interferência? Para interferência, a Lightbeam AC é melhor. Por quê? Porque ela é um produto que tem mais diretividade. Então, quanto mais diretividade, menor ruído. Todo mundo conseguindo me ouvir? Algumas pessoas falaram que ficou mudo aqui. Ficou mudo para vocês também ou tá tudo certo? Tá, vamos seguir. Parece que voltou então. Já consigo conectar um cliente M em um APAC? Já consegue fazer isso há um bom tempo. Quem que perguntou? O Eli Carlos. Eli Carlos, com certeza, tá? A gente já falou aqui disso, que é o que eu acabei de falar. Você consegue migrar um cliente M para um AC sem dificuldade nenhuma. Basta atualizar o AP, basta atualizar os clientes para a versão 6 e depois substituir o Rocket MC por um Rocket AC. Tá bom? O Wesley de Souza perguntou se a gente já consegue usar o GPS Sync na rede mista. A gente vai começar a conseguir usar agora, Wesley. É disso que a gente vai falar daqui a pouco, cara. Então, vamos seguir. Né? Aqui a gente tem um gráfico só para vocês entenderem que existe realmente a retrocompatibilidade de qualquer produto. Ou seja, vocês podem ter o Rocket AC lá e podem ter o Lock M5, Nanobin, Nanobridge, AirGrid, Lightbeam. Qualquer produto com um APAC vai se comunicar. Só não se comunica com a linha AC os antigos produtos A. Tá? Os Locos 5, Nano 5, Nano M5, Nano Station 5, os produtos antigos. Somente esses que não funcionam. O Márcio perguntou o seguinte: o Rocket 5AC é MIMO e o Lightbeam é SISO. Misturar as tecnologias não vai ser prejudicial? Márcio, eu concordo contigo que o fato do Lightbeam ser SISO e o AP ser MIMO, você tem um grande desperdício de capacidade no AP. Mas com o que a gente está conseguindo trazer agora, ainda assim, o seu nível de efetividade em qualidade vai ser drástico. Quer ver? Vamos falar logo mais à frente. O que a gente está trazendo de super especial agora para vocês? Esse é o grande boom, esse aqui é o Chan, é isso aqui que vai fazer a rede de vocês passar o dobro de banda que passa hoje, gastando pouco dinheiro, tá? Isso aqui é o filé mignon do UbiKit hoje. Como que isso acontece? Vamos lá, vou explicar para vocês. Hoje, pessoal, por mais que o Air Max divida em slots de tempo e transmita com essa divisão de tempo para evitar colisão de pacotes, ainda assim essa colisão existe, tá? Isso sendo dito, o que acontece? A gente precisa. O grande problema é que os nossos APs estão muito perto um do outro. É o que a gente chama de auto-interferência, né? O self-interference, ou interferência própria, para a gente conseguir entender. É a interferência que nós geramos em nós mesmos, tá? Essa interferência é a que realmente prejudica o desempenho da nossa rede. Como que a gente conseguiria evitar esse problema? Se os nossos rádios transmitissem e recebessem ao mesmo tempo, você concorda comigo que é como se aquele rádio existisse só ele? Porque o que é complicado? Se todo mundo está falando ao mesmo tempo e ouvindo ao mesmo tempo, isso é ótimo. Se um fala enquanto o outro escuta, um atrapalha o outro. O que o GPS Sync veio para fazer? O GPS Sync veio para sincronizar o tempo de transmissão desses caras. Então, quando o AP estiver transmitindo, todos os APs da sua rede estarão transmitindo. E não é um nem dois, pessoal, é todos. Ah, Chad, tem uma rede gigante, 200 torres, 500 APs. Os 500 APs vão transmitir ao mesmo tempo e vão receber ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Isso vai reduzir em 2/3 o nível de interferência de vocês, pessoal. A diferença é gritante no nível de qualidade que isso aqui traz para vocês. Aí vocês somam isso com chipset proprietário, AirMax sem hardware, AirPrism e o GPS Sync, a gente chega em um novo patamar de produto. A gente chega numa outra geração de produtos. Tá? A gente já passa a estar em outro nível de produto com o GPS Sync. Então, para que isso aconteça, basta vocês comprarem um AP Rocket 5AC Prism Gen 2 ou Prism Gen 1 ou a Prism Station 5AC. Vou falar disso daqui a pouco. Fora isso, o que mais que a gente consegue fazer
junto com essa nova geração de produto. A gente passou a ter frame fixo. O que isso significa, frame fixo? Significa assim, se eu tenho 100 megas de capacidade hoje no nosso frame dinâmico, 50 megas é download, 50 megas é upload. Com o frame fixo, eu consigo trazer isso para 75/25. Ou seja, em 100 megas de capacidade, eu determino que 75 megas são download e 25 megas são upload. Eu não sei se vocês já trabalharam lá no passado, lá atrás, com Radwin. Radwin tem isso implementado há um bom tempo já, para ponto a ponto, né? Então, é basicamente essa mesma ideologia, tá? Onde você consegue empurrar mais banda, absorver mais banda, consumir mais banda em um sentido comparado a outro. Não, que acontece? O Henrique perguntou se todos os APs que são dessa mesma faixa tem que estar PP sincronizado ou não. Olha, o sincronismo, de um modo geral, se eu não me engano, está 100% voltado ao GPS Sync, tá? E na versão antiga do nosso GPS, eu sei que a gente tinha que ter comunicação entre todos os APs, tá? Nesta nova release aqui, essa é uma boa pergunta, porque eu também não me atentei a perguntar isso. Se todos os APs têm que estar na mesma faixa, mas provavelmente não, tá? Muito provavelmente você não vai ter que ter todos os APs na mesma faixa. Mas eu vou estar perguntando e respondo isso depois, sem problema. O Hauser perguntou se essa palestra vai ficar salva. Vai ficar salva, Hauser, pode ficar tranquilo, tá? O Rocket 5AC Prism Genil tem GPS? Tem GPS. O Johnny falou que a Câmbio usa igual. Exatamente, Johnny. A Câmbio tem a mesma tecnologia que a gente. Só que nós, com a nossa tecnologia, nós tivemos 21% a mais de desempenho que a Câmbio, tá? Nos nossos testes realizados. O Gilvano perguntou se a gente tem que mudar só o Rocket, se tem que trocar a antena também. Não precisa, o Gilvano, tá? A antena você pode manter a mesma. É claro que caso você queira usar as antenas da tecnologia AC ou as novas cornetas, vale muito a pena trocar para esse dispositivo. Mas somente se for necessário. Caso seja necessário, você pode manter o que você tem. Vai funcionar perfeitamente, tá? O Marcelo... Ah, não, beleza, é isso mesmo. Respondi todas as perguntas. Vamos lá, então. Fala. Vou falar um pouquinho do nosso portfólio, então, para a gente entender como que a gente faz isso acontecer. Nós temos hoje 4 APs da linha AC, basicamente. Então, nós temos o ROG 5AC Lite, que não conta com AirPrism e não conta com GPS, tá? Nós temos o ROG 5AC Prism geração 1 e a geração 2, que são aquelas duas diferenças que eu pontuei para vocês. E nós temos também o Prism Station 5AC, que é o produto que vem com as antenas corneta. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos passar. Então, o que acontece com essa questão das Prism Station? A Prism Station, pessoal, é um rádio que acompanha uma corneta. A antena de corneta é a melhor antena disponível no mercado para a questão de transmissão em curta distância. Por que ela não é recomendada para longas distâncias? Porque o ganho de uma antena de corneta é baixo, tá? Então, nós vamos vir com 4 versões de corneta, de 30, 45, 60 e 90 graus, sendo que com 30 graus a gente tem 18 dB de ganho, tá? E a de 90 graus nós temos 12 dB de ganho, se eu não me engano, 11 dB de ganho, a de 90 graus, tá? Na corneta, pessoal, eu não tenho lobo lateral, não tenho relação frente-costas e não tenho problema com elevação em azimuth. Ou seja, a antena ela tem uma abertura grande na horizontal e uma grande abertura na vertical, que é o que a gente chama de elevação. Fora isso, ela conta com blindagem de RF, ela conta com AirPrism, ela conta com AirView, ela conta com tudo isso que o Rocket CKC Prism G2 também conta. Então aqui eu tenho uma foto mostrando para vocês como que seria uma relação do setorial de alto ganho, né, distâncias maiores, e um setorial de corneta, com menor ganho. Então, basicamente, tem o desenho. Uma corneta seria para até 1.500 metros, e uma setorial de 1.500, 1.000 metros para frente, que a gente consegue trabalhar com muita qualidade. Então, nisso a gente implementa o conceito de micropop, que é um conceito que muita gente já usufrui dele. Então, com as antenas de corneta, você não tem que se preocupar mais em ter uma antena perto da outra. Porque como ela não tem um lobo lateral e tem uma maravilhosa relação frente-costas, você pode pendurar uma com a outra no mesmo mastro. Assim como a gente tem na imagem aí.
você pode ter 4, 5, 6 antenas cobrindo uma área só, num mastro só. Você não precisa mais de torres gigantes, etc., para conseguir pendurar antenas e poder trabalhar. E agora, a gente fala das antenas para 5 GB. Essas antenas vocês já conhecem, né? As Bases 2090, 1790 e a Lightbeam 5AC 16120, que é um bom produto também para até 20, 25 clientes no máximo. E nós temos as setoriais AC, né? Então nós temos as setoriais titânio e nós temos as setoriais AC, que é de 60 graus com 21, 45 graus com 22 ou 3 de 30 graus com 22 dBi também. Essas 5AC HD, você consegue integrar 3 Rockets 5AC Prism nela, onde cada Rocket desse está acoplado a uma antena de 30 graus e você tem a cobertura total de 90 graus. Então você teria 3 antenas dessa num POP cobrindo aí 360 graus e com 12 raios, ou seja, uma extensa densidade. Eu, particularmente falando, com a chegada da corneta de 30 graus, eu preferiria ter 12 cornetas de 30, tá? Mesmo que o ganho seja menor, de apenas 18, comparado aos 22 da HD, eu prefiro ganhar em relação frente-costas e front-back, tá bom? O Henrique perguntou se o setorial titânio tem muita diferença. Tem. Inclusive está aí na foto. Olha só a grande diferença. Uma setorial AC, uma setorial titânio é a da esquerda. E uma setorial comum é a da direita. Então, como vocês podem ver, os lóbulos da esquerda são infinitamente mais reduzidos do que a da direita. Tá? O Leonardo perguntou se a Lightbeam 5AC Prism Gen 2, a Lightbeam 5AC 16120 suporta mais que 25 assinantes. Ela suporta mais que 25 assinantes. A gente só não recomenda que você utilize mais que 25 nela. Ela não é um hardware feito e criado para isso. Tá bom? E nós temos também a CPE corneta, que é a ISO Station. Tá? Então, vocês também podem estar utilizando as cornetas como cliente. E clientes estão muito próximos da torre, então com alta distribuída. E aí, beleza. Legal, tô com os rádios, consigo ver banda pra caramba, consigo fazer muita coisa que eu quero, consigo evoluir, consigo crescer, consigo vender 10, 20, 30, 40 megas em rádio. Mas e se eu quiser vender 50 megas, 100 megas para meus clientes? Aí, pessoal, infelizmente, é fibra, é GPON, não tem muito para onde a gente correr, né? Realmente é isso, é uma realidade já. GPON, a gente sabe que é evidente no mercado. E aí, o que o Bikit tem para ajudar a gente a crescer no mercado de fibra? Temos a nossa linha GPON que está chegando no mercado agora, né? Nós temos a OLT, tem inclusive uma OLT comigo. Vou ver se eu consigo ligar, vou mostrar para vocês um pouco mais nas próximas, tá? Então, é uma OLT bacana, uma solução com valor bastante competitivo, né? A gente já está usando SFPs B+, e C+, né? A gente não está vendo as C+, ainda, somente as B+, por enquanto, né? E a OLT agrega até 1024 ANUs, ou seja, são 128 clientes por porta, consumo máximo de 40 watts de energia, conta com hot swap, fontes independentes e redundantes, ou seja, você consegue ter uma fonte AC, consegue ter uma fonte DC, desencaixar e encaixar elas com, né, quente, que a gente chama hot swap, né, sem desligar o produto. A administração é centralizada, o provisionamento das ONUs acontece de forma automática e também nós temos o nosso software de gerência, né? Como vocês sabem, o software de gerência do Bikit é totalmente intuitivo, simples, interface super clean. Falando em ONU, nós temos uma ONU que a gente chama de Nano. A ONU Nano ela é uma ONU para até 550 MB de throughput. Né? Ela conta com um visor em LED. Esse visor em LED permite que você tenha visão de tráfego, de download e upload, nível de IP e número de IP e níveis de sinais, de TX e RX. A ONU permite que você tenha todos esses dados na própria tela dela. É muito bacana essa ONUzinha que a gente lançou. E a gente está lançando em breve a ONU Loco, né, no ano que vem, que vai ser um ONU de baixo custo para poder ajudar vocês, provedores, a entrarem nesse mercado de GPON. O Yuri está perguntando de LTU. Então, Yuri, o LTU, a gente está lançando nosso primeiro produto LTU agora, que é a Fiber 5X HD. Ele tem 1 GB de throughput, tá? LTU é uma nova geração de produtos que o Bikit está trazendo, rádios profissionais. A gente vai trazer uma solução multiponto em LTU também. E tá chegando aí, tá?
devagarzinho, já passando mais informações para vocês. O Leonardo perguntou valores. Leonardo, valores. A nossa OLT é uma OLT barata, vai girar em torno de uns 10, 12 mil reais, depende de onde você está no estado, no país. Tá? E a nossa ONU, a Nanodi, ela está um pouco cara ainda, é uma ONU que vai te custar algo em torno aí do valor de uma Nanobin. Tá? Nanobin 16 ou NanoStation Low M5. Um pouquinho mais caro, talvez. Então, é um produto de 350 reais. Tá? Mas no ano que vem a gente está chegando com um produto abaixo dos 200 reais para vocês. Tá bom? Ronaldo, a gente está finalizando as homologações da nossa linha GPON, então acredito que em breve a gente vai ter o UFiber chegando aí. O que mais que eu posso falar para vocês? Isso aqui. Vamos falar um pouquinho mais da parte de gerência, né? Então, a interface é intuitiva, é limpa, é prática, é web, não tem nada de software, nada de desktop, nada de tecnição de virtualizar um servidor, nada disso. É só bater o IP, entrou, tem lá a interface limpa, clara, bonitinha, rodando, como a gente gosta, né? E como a gente aprende, funciona rápido e simples. Né? A gente tem designação de rotas, designação de sites dentro do NMS, designação de zonas, né? E controle de todos os dispositivos da rede, controle da OLT, da de router, da de point, toda a linha edge, você consegue gerenciar através do NMS, tá bom? Alertas e eventos, né? Você consegue saber uma ONU, como é que ela tá, CPU, RAM, etc. Toda essa parte de alertas e eventos também está presente no NMS com toda certeza. Né? A gente tem a descoberta e a adoção da ONU, ou seja, você consegue adotar uma ONU automaticamente, né? Ou provisional automático, nem ficar adicionando uma a uma, né? Tudo isso é uma interface muito limpa, muito clara, muito fácil de entender. Pessoal, vamos lá para as perguntas para a gente encerrar. O Henrique perguntou se consegue instalar o NMS virtualizado. Consegue, sem problema. Instalar virtualizado. Consegue subir um VMware, um Proxmox, um Xen, enfim. O que você quiser subir, você consegue subir e instalar um servidor nele. Sem problema algum. Pode ficar tranquilo em relação a isso aí. Tá? O que mais, pessoal? A gente tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida de vocês? Que eu possa estar ajudando antes da gente finalizar? Não, acredito que não. Beleza? Pessoal, é isso aí então. Como a gente não tem mais dúvidas, o Wesley perguntou aqui link para o XM. Então, pessoal, Cara, engraçado, eu não comentei essa parte que é extremamente importante, pessoal. Foi mal, desculpa. Voltando lá atrás, na parte do GPS 5 e do TDD, o que acontece? A gente está lançando o firmware para que isso possa ser, para vocês poderem ter o sincronismo e o GPS 5 operante, independente do produto que você tiver na ponta. Esse firmware era para ter saído ontem. Deixa eu verificar se ele já saiu hoje. Só um segundo. Tananã, Air Max em beta. Só estou conferindo aqui se o firmware já saiu ou não. Tá. Então, a versão do XM e do XW, o XW já existe hoje a versão beta para vocês poderem operar. Caso vocês queiram operar com XM e XW na ponta, pelo que eu peguei de feedback aqui do pessoal, vai ser da semana que vem. Tá? Então, talvez no fim dessa semana, no começo da semana que vem, a gente já vai ter o firmware para vocês poderem estar operando essa rede com GPS Sync e DDP fixo habilitado, mesmo tendo uma rede M comum de vocês, 802.11n, tá? O Marcelo perguntou, Rocket 5K PTMP Prisma, esse Rocket também com 3 conectores das antenas. Não, Marcelo, o Rocket 5K PTM, PTMP e o PTP não conta com GPS Sync, tá? Então, eles não têm GPS Sync. Eles só contam com o filtro WebPrism em um pedacinho da faixa. É isso que conta o Rocket 5K PTP e o ponto multiponto. Tá? Eles estão sendo descontinuados. O Charbson perguntou
Se a atualização vai ser usada na rede M5. Vai sim, Thiago. Só que a atualização, o firmware que a gente tem hoje só opera com XW. Ou seja, você tem um POP em AC e os clientes são XW e XM, você não consegue habilitar o GPS 5 e o TDD frame fixo. Se o seu AP é AC e os clientes são só XW, você já consegue fazer isso hoje sim. Tá? Então, para XW você já consegue fazer. Lá no fórum beta a gente consegue o link. Ou eu só crio um tópico no fórum e posto para vocês agora os links disso aí. Tá bom? Mas até o fim da semana, acredito que no mais será começo da semana que vem, a gente já vai ter a versão beta pro XM também. Aí você resolve o seu problema. Tá bom? O Henrique perguntou se XW ou XM é melhor. Olha, o XM é o Merlin e o XW é o WASP, tá? O Merlin foi descontinuado pela Ateros. Então, o único que a gente tem disponível agora é o WASP. A gente virou para o WASP porque a Ateros parou de produzir o antigo e o WASP é um pouquinho mais rápido que o antigo XM. Não, exatamente, Thiago. Você não precisa dos clientes serem AC para poder usar o GPS. Basta esperar o firmware sair para você conseguir habilitar isso aí. A XW para operar com o Sync, Johnny, tem que estar na última release beta, tá? Deixa eu abrir para vocês aqui release beta para a gente ver qual que tá aqui agora. Vamos acompanhar junto aqui, olha só. Opa. Vamos ver aqui. Air Max em beta. Ó, na última disponível, deixa eu ver aqui. Acho que nessa aqui, pessoal, ó. Na 6.1.0. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu pegar o link para vocês. Já vou colar o link para vocês aqui, só um segundo. Deixa eu abrir o blog aqui. Ó, então no APAC você vai ter que instalar a 841RC e no cliente a 611RC. Então, vou pegar o link para vocês. Ó, vou até colar aqui. Vou enviar no bate-papo, só um segundo. Tá aí. A outra segue. Então tá aí, pessoal. A imagem que vocês precisam para ter um APAC de vocês e a imagem que vocês precisam ter para o XW de vocês. Tá legal? Então, caso vocês tenham um APAC em todos os clientes XW, vocês já conseguem habilitar agora o GPS com frame fixo e o GPS Sync mais o 3D frame fixo. Tá? Quem tem misto na base XM e XW vai ter que esperar até o fim da semana, o começo da semana que vem, para poder estar rodando isso aí. Tá bom? O Wesley perguntou se a linha X, se a linha WE é XC também. Então, a linha WA e a linha XC são linhas AC, tá? Somente os produtos, todos os nossos produtos que têm GPS Sync são XC. Os produtos que não têm GPS Sync, são clientes, são WA. É isso aí, tá bom? Pessoal, tem que ir. Já deu a minha hora, já deu mais de uma hora de webinar também. Então, vamos falando de que vocês precisarem de mim, estou à disposição, tá bom? Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.